Então vamos lá, pessoal, para pôr em prática esse conceito que foi apresentado nos dois primeiros vídeos, vamos resolver essa equação, essa estrutura que está desenhada aqui no papel, tá? Para facilitar mais aí o entendimento a respeito das reações de apoio, tá? Então eu desenhei aqui no papel para vocês uma treliça simples, tá? Uma treliça plana. A gente não vai calcular ainda as barras. Essas barras a gente vai calcular na sequência. Acredito eu que a partir de amanhã ou da próxima semana. Na aula de hoje a gente vai trabalhar somente com as reações de apoio, tá? Então tem as barras que estão pintadas em azul, tá? Temos dois pontos de apoio, que é o apoio A e o apoio E. E também temos aí três forças carregando essa treliça. No nó B a gente tem ali 50 kN, em C a gente tem uma carga de 100 kN, em D a gente tem uma carga de 50 kN. Primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar os tipos de apoio, tá? Então a gente tem ali apoio A e apoio E. O apoio A, pelo desenho, eu já visualizo que ele é um apoio móvel. Então se ele é um apoio móvel, eu vou ter uma restrição em relação à movimentação perpendicular, ou então em relação à movimentação vertical. A restrição é basicamente essa, que eu vou nominar ela aqui de vertical em A, tá? Então é o único ponto que ele vai restringir a movimentação. No apoio E, o que a gente tem? A restrição para movimentação em relação vertical, tá? Que é a perpendicular ao plano, que eu vou chamar de vertical em E, e eu tenho a restrição em relação à movimentação paralela ao plano, que eu vou chamar de horizontal em E, tá? O que ocorre muitas vezes em relação ao sentido das forças? Por exemplo aqui, ó, se vocês observarem a força horizontal em E, eu coloquei ela direcionada para o lado esquerdo, tá? Ela pode ser, por exemplo, direcionada para o lado direito. E isso quem vai dizer para nós é a resolução do exercício, tá? Se eu opto em escrever, em desenhar essa força horizontal apontada para a esquerda, e na hora que eu resolver o meu problema ele der um valor negativo, eu sei que eu direcionei ela errada. Daí é só inverter e jogar ela para o lado direito. Então ela não vai afetar o valor de cálculo, ele vai afetar somente o sentido da força. Isso é algo que fica bem importante. Por exemplo, uma estrutura posicionada numa parede, a parede sendo o plano de apoio, eu não posso ter as duas reações de apoio empurrando ela, senão a estrutura vai cair. Eu tenho que ter um apoio segurando essa estrutura para mim. Então eu tenho uma força invertida, tá? Então não se preocupem com o sentido dessas forças. Se elas estão para cima, se elas estão para baixo, se elas estão para a esquerda, se elas estão para a direita. E em relação aos apoios, quem vai dizer para nós esse sentido é o resultado final da equação. Se ela der positivo, eu desenhei da forma correta. Se ela der negativo, eu desenhei ela de forma invertida. Mas o resultado vai estar certo. O número em si vai estar correto da mesma forma, tá? Então, começando a parte de cálculo, eu começo aqui pelas equações fundamentais da estática. Começando inicialmente pelo somatório de forças em x igual a zero. O que eu tenho em x para essa estrutura, para esse desenho mostrado? Eu tenho a força horizontal em E, tá? Ela está para o lado esquerdo. Se ela está para o lado esquerdo, eu escrevo ela como negativa, como é padrão da disposição de forças em relação ao eixo x. Para a esquerda, negativo, para a direita, positivo. Além da força horizontal em E, eu tenho algum outro tipo de força em relação a x? Não tenho nenhuma, tá? Então, se eu não tenho nenhuma força em x além da horizontal em E, essa força horizontal em E ela é igual a zero. Então ela não precisa fazer força. Se a força está vindo só de cima para baixo ou de baixo para cima, não tem necessidade, tá? Ela vai ficar estática.
Somatório de forças em Y igual a zero. Somatório de forças em Y igual a zero, eu já tenho praticamente daí a composição das demais forças, tá? Então eu tenho a força vertical em A, em Y, para cima é positivo e para baixo é negativo, tá? Então eu tenho força VA mais força vertical em E, que são essas duas forças aqui, ó. Estão para cima, escrevi elas como positivas, e tenho essas forças aqui para baixo, tá? Que é o carregamento da estrutura. Então, como ela está para baixo, são forças negativas. Então, tenho menos 50, menos 100, menos 50. Acabou minhas forças em relação a Y. Então, tudo isso é igual a zero, tá? Então, eu tenho que VA mais VE, faço o somatório disso aqui, menos 200, tudo isso igual a zero. Tenho VA mais VE igual a 200. Tenho duas incógnitas, então deixo essa equação aqui em stand-by e vou para o próximo passo, que seria o somatório dos momentos. Então, somatório dos momentos em relação a um determinado ponto, nesse caso eu vou colocar o ponto A, ele vai ser igual a zero. O que eu tenho aqui? Qual que é a questão a ser considerada nessa situação? Eu tenho duas incógnitas que sobrou em relação a Y, tá? O VA e o VE, que é exatamente o que eu quero calcular. Uma vez que o HE já está calculado em relação às forças em X e ele deu zero. Então falta o VE e falta o VA. Para mim conseguir calcular ele, eu tenho que aplicar o momento em relação a um dos pontos. Porque se eu colocar, por exemplo, somatório dos momentos em relação a A, todas as forças que passam por A, conforme aquele conceito que a gente trabalhou de momento na aula anterior, força que passa pelo ponto não gera momento, tá? Então esse VA, por exemplo, ele zera. Ele não gera momento em relação ao ponto A, tá? Porque ele passa exatamente em cima do ponto. Já o VE, ele vai gerar momento em relação a esse ponto A. Então, eu eliminando o VA, eu acho o VE. Tendo o resultado do VE, eu só jogo na fórmula aqui do somatório de forças em Y e eu acabo conseguindo resolver a minha questão. Tá entendendo? Então vamos lá, ó. Somatório dos momentos em A igual a zero. Eu tenho que jogar todas essas forças dentro do somatório de momentos, que é basicamente o último conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Então pegando aqui, ó, VA passando pelo ponto A, ó. O ponto A tá aqui, ó. VA passando pelo ponto A. Ele passa exatamente em cima do ponto. Então ele não tem força aqui em relação a A. Esses 50 kN aqui, ele passa também no ponto A. Ele também não gera momento em A. Então tanto VA como esses 50 kN não geram momento aqui, tá? O que vai gerar momento é a força de 100 kN que está em C, a força de 50 que está em D e a força, as duas forças que estão sendo aplicadas em E, tá? Só um detalhe aqui, eu esqueci de colocar as cotas, né? Então eu tenho essa cota aqui como 2 metros e essa cota aqui, ó, também como 2 metros. 2 metros. Então vamos lá. VA é igual a zero, 50 igual a zero. Então eu vou seguir nessa sequência aqui, ó, essa rotação horária. O que eu tenho? 100 kN, que é essa força aqui, tá? Em relação ao ponto A, qual que é a distância dele? Então aquela situação de eu traçar a linha reta e achar a distância dele em relação ao ponto. Então a distância é justamente esse espaço aqui, os 2 metros. Então 100 vezes 2. A rotação que ele vai fazer em relação a A é uma rotação horária, portanto negativa, tá? Beleza, escrevi o 100. Agora vou escrever os 50 kN. 50 kN multiplicado, eu desço a linha reta, aquele braço que eu falei para vocês, tá? E vou calcular a distância em relação ao ponto A. Então, em relação ao ponto A, eu tenho
4 metros, então 50 vezes 4. A rotação em relação ao ponto A vai ser horária, então também é negativa, tá? Morreu a lebre aqui. Continuando, o HE. O HE, se eu traçar a linha reta, o que ele vai fazer? Ele vai passar exatamente em cima do ponto A. Tá? Se ele passa exatamente em cima do ponto A, o HE ele não gera momento. Então, uma terceira força é que não gera momento em A. Força VE. Ó, força VE não passa no ponto A, então ela tem que ser considerada. VE, tá? E a distância dela em relação ao ponto A, que é 4 metros. Aqui, se vocês forem rotacionar, travando o ponto A e rotacionando a força, ele vai estar rodando no sentido anti-horário, portanto é positivo, tá? Com isso, eu tenho aqui o somatório da equação igual a zero. Então, a equação de momento em relação a A, ela está escrita, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Então, aqui resolvendo eu tenho menos 200, aqui eu também tenho menos 200, e aqui eu tenho mais VE vezes 4. Isolo o numeral aqui, passa para o outro lado, então VE vezes 4 é igual a 400. Eu tenho VE igual a 400 dividido por 4. VE igual a 100 kN, tá? Se eu achei o VE, o que eu faço? Eu jogo nessa equação aqui de cima, então eu tenho VA mais VE, substituo, tá? Mais 100, que é igual a 200. Então, VA é igual a 200 menos 100, passou para o outro lado, passou negativo. VA é igual a 100 kN. Está resolvida a equação. Então eu tenho o cálculo das 3 reações de apoio, o HE, o VE e o VA, que são essas 3 aqui, ó. Pronto, resolvido e está calculado a reação de apoio. Ah, mas professor, se eu tivesse escolhido o somatório, em vez de botar somatório dos momentos em A, eu tivesse colocado somatório dos momentos em E. Não tem problema, tá? Se você colocasse o somatório dos momentos em E, o que ele sobraria? Ele acabaria sobrando o resultado VA. Você acharia o VA aqui, nessa parte de baixo. Deu o VA, você aplicando aqui, você acharia o VE. Então você vai por um outro caminho, mas o resultado em si vai ser exatamente o mesmo. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro exemplo aí. Vamos ver se a gente consegue aí fazer mais um aí na sequência.